seguem sem vencer no Campeonato Carioca. Tá difícil para eles. Só o Botafogo conseguiu uma vitória dos grandes. O Fluminense tinha perdido. O Flamengo e o Vasco empataram ontem. Vamos ver se recuperam no final de semana. Tem debandada. Não para a debandada no Botafogo, gente. Mas 2 jogadores estão deixando o clube, sendo que um deles é um ídolo fundamental nessa temporada, o cara que fez a diferença, tá de saída do Botafogo também. Final de semana já começa a 3ª rodada do Campeonato Carioca, Botafogo e Fluminense já entram em campo no sábado, no domingo, Flamengo e Vasco. O Flamengo joga 2 vezes, né? Porque o time principal vai jogar amistoso contra o São Paulo lá nos Estados Unidos. Então vamos ver como foi esse empate do Flamengo com o Madureira. O Madureira ainda conseguiu um empate no finalzinho da partida num gol de pênalti. Vamos ver. Sinivaldo levou o filho para assistir ao jogo pela primeira vez. No momento, a maior satisfação, né? Que estou com meu filho, ele é a primeira vez, né? Para mim a segunda vez, presencialmente, né? Lucas Nóbrega estava todo feliz em poder acompanhar com os colegas o jogo do Flamengo e Madureira. Muito bom, viu? Eu amei. É a primeira vez do meu amigo Tauan, que o sonho dele é assistir o jogo do Flamengo. A partida começou movimentada, mas o primeiro tempo foi marcado por poucas oportunidades. No segundo tempo, a intensidade aumentou, a pressão do Flamengo começou a se intensificar e aos 20 minutos, Thiaguinho aproveitou um erro na defesa do Madureira e abriu o placar para o Flamengo. No entanto, a partida tomou um novo rumo aos 42 minutos, quando o árbitro, após revisar a jogada, marcou um pênalti a favor do Madureira. Marcelo, com firmeza, cobrou e empatou o jogo, provocando uma explosão de alegria entre os jogadores do Madureira e deixando os flamenguistas em estado de tensão. A gente fica chateado pelo resultado, né, assim como grande parte da torcida. Nós produzimos para vencer o jogo, tivemos situações ali para ampliar o placar, inclusive, mas no final aconteceu o pênalti e acabou o Madureira empatando o placar. O Flamengo ficou no empate, tá difícil para sair uma vitória do Flamengo nesse Carioca. Do Vasco também. Deixa eu saber a opinião do Vene Casagrande, o que achou da partida, se melhorou, se mudou a opinião dele em relação ao Thiaguinho, fez um belo gol, mas também perdeu um gol incrível, né? Acho que ele não ganhou ponto com o Vene, não. E deixa eu dar os parabéns pro Vene Casagrande, que está completando hoje 3 anos do SBT! Vamos juntos! Aí, Vene! Obrigado, SBT, por me dar a oportunidade de realizar um sonho diariamente. Obrigado ao Diego Sangermano, nosso Big Boss, que me deu essa oportunidade, me dá essa oportunidade durante 3 anos. E obrigado a vocês, meus amigos, que estão aqui diariamente, a galera da produção, todo mundo que faz parte desse programa. Completar 3 anos de SBT não é para qualquer um. Então, obrigado novamente. Tamo junto, vamos para mais uma temporada. Ah, legal. Sabe a gente tudo, que agradece. O Vene engrandece o programa, sempre com muitas informações, sempre com astral super bacana aqui. É uma honra. Ó, o SBT me ensinou um negócio, um jogador como o Vene Casagrande. Eu, antes de chegar ao SBT, eu achava que para fazer jornalismo não tinha como fazer entretenimento. Aqui no SBT eu aprendi a fazer jornalismo e entretenimento ao mesmo tempo e eu tenho certeza que a gente está conseguindo fazer. Obrigado, SBT, novamente. Tá no caminho, a audiência mostra que está no caminho certo, Vene. Sempre com muita seriedade, jornalismo sério, mas com essa descontração aqui que é a marca do SBT Sports Rio. Vamos falar do Flamengo, desse empate com o Madureira, o que dá para tirar de proveito. Presentão, hein? Que presente, Vene! Que presente! Falar, Madureira! Inclusive o SBT deveria me pagar o dobro, me obrigar a assistir esse jogo ontem. Tem que ver para comentar aqui. Eu tenho que assistir, não dá para não assistir. Mas vamos falar de Flamengo. Pois é, eu acho que, novamente, como foi na primeira rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo não fez um bom jogo de novo, não mostrou nenhuma evolução tática, nenhuma evolução técnica, a gente não vê uma transição rápida, a gente não vê uma marcação sob pressão, muito pelo contrário. A gente vê, parece um time de pelada. Parece que o time não treinou junto, parece que se reuniram naquele dia ali, entraram em campo e disputaram uma partida. Eu continuo dizendo, nesse jogo eu esperava muito mais do Lohan, por exemplo, pelo menos chamar a responsabilidade. Eu sei que o contexto não ajuda muito, não é o time ideal para ele poder performar, mas eu queria pelo menos que ele tentasse chamar a responsabilidade no meio de campo do Flamengo. Né? A gente sabe que ele é diferente. É um jogador, embora tenha 18 anos, mas ele já jogou em alto nível na temporada passada em vários jogos. Ele substituiu o Arrascaeta num jogo contra o Corinthians aqui no Maracanã, jogando muita bola. E de lá para cá caiu de produção e não vem conseguindo performar
nessas primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Mas não é culpa só dele, Flavinho, para ser bem sincero. Eu acho que tem culpa também do treinador Cléber dos Santos, porque é ele que não consegue fazer o time jogar. Inclusive, ele continua tomando algumas decisões que eu não concordo muito. Você mencionou o Thiaguinho, embora ele tenha feito gol, e foi um belo gol, uma bela finalização, mas quem fez a grande jogada nesse gol foi o Ryan Lucas, o volante. A bola acabou sobrando para o Thiaguinho, ele encheu o pé ali e estufou a rede. Mas durante o jogo todo, se a gente for parar e analisar o saldo, não faz o menor sentido ele escalar o Thiaguinho como titular e manter o Thiaguinho durante muito tempo na partida. Então, num contexto geral, se a gente for parar e analisar, o Flamengo não vem fazendo bons jogos nesse início do Campeonato Carioca, e eu acho que o Cléber dos Santos também precisa abrir o olho, porque a gente está vendo uma série de demissões no Flamengo, mudando muita coisa, mudando metodologia, e se ele não mostrar que ele tem potencial para ficar, ele também vai acabar rodando, e ele não está mostrando isso. Com todo respeito ao Cléber dos Santos, que é um bom profissional. Mas a gente é pago aqui para avaliar o que ele vem fazendo nesse começo do Campeonato Carioca. E ele não vem fazendo um bom trabalho. Repito novamente, o Pablo é outro jogador que eu acho que deveria mostrar mais, também não está mostrando nada. É um jogador extremamente experiente, mas parece um jogador perdido dentro de campo. Então o Flamengo não está fazendo um bom trabalho nesse início do Campeonato Carioca, a ver se no próximo jogo a equipe melhora. Olha, o Flamengo perdeu muitos gols, né, Pedrosa? A gente analisando ali os lances, tiveram muitas oportunidades, né? Os atacantes criaram, o Carlinhos, algumas vezes ali, tem a deficiência técnica, o próprio Thiaguinho perdeu um gol feito antes, e lá no finalzinho veio o castigo com esse gol de empate, um pênalti, que tem câmera que você acha que não foi pênalti, aí tem outro ângulo que parece que foi, e... Claro que empatar com o Madureira, independente do time que tiver em campo, não é um bom resultado para o Flamengo. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Venê. Parabéns pelos 3 anos. Amém. É um prazer estar aqui ao seu lado. Cara, eu acho assim, Flávio, cada vez que os jogos vão acontecendo, eu não falo isso como particularidade do Flamengo, mas toda vez que a gente vê um time de menor expressão jogando contra um time C das equipes grandes, a gente vê o quanto o Campeonato Carioca está sendo desvalorizado. Porque é um desafio para o telespectador acompanhar 90 minutos de futebol do nível que a gente está vendo. E repito, isso não é uma particularidade do Flamengo. Você assiste os jogos do Fluminense, você assiste os jogos do Vasco da Gama e do Botafogo, e são jogos precários, são jogos onde você não consegue ver nada do que pede o futebol atual. Ontem o Flamengo fez um gol e uma cagada, desculpa o termo. A bola espirrou. A bola espirrou e o Thiaguinho ali soltou a bomba e tudo bem. O melhor jogador da partida de ontem não foi do Flamengo, foi do Madureira. Esse cara aí, ó, que fez o gol, o Marcelo. É bonzinho, o Marcelo. Né? Marcelo Foi o cara que tentou ainda articular o meio-campo do Madureira. E, cara, veterano, 36 anos e se destacando contra um time como o Flamengo. Então, assim, eu vou seguir a minha linha. Eu não faço grandes cobranças em relação ao Campeonato Carioca dessas grandes equipes, porque isso é um time C. Não é o B, não é o A, é o time C. Mas assim, cara, tá muito difícil, tem muito do trabalho também, a gente não pode tirar a análise do trabalho que está sendo feito, até porque esse grupo está treinando desde antes da reapresentação do elenco principal, e tudo bem, tinha que apresentar o melhor futebol, são jogadores que vestem a camisa do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, mas está muito difícil de acompanhar o Campeonato Carioca nesse início. É um nível técnico muito baixo e você tem sono assistindo as partidas. Então, assim, o Flamengo é mais um que está sofrendo com esse início de temporada, e os times pequenos também não jogam um grande futebol em gramados ruins, onde ontem até não estava tão ruim, mas assim, em gramados ruins, o que prejudica ainda mais o próprio produto. E ontem a gente viu não só o jogo do Flamengo, mas como o do Vasco foi assim também, e o do Fluminense já tinha sido precários, muito difíceis de assistir. E aí a gente fica até com a impressão que os jogadores se queimam nessas partidas, né? Porque a vitrine não é vitrine. Tá queimando o filme, quebrando cara. A vitrine. Tá desvalorizando. Por exemplo, o Carlinhos até tinha uma ideia de que contra os times pequenos, ele foi bem no Carioca passado, né? Brigou ali pela artilharia, foi artilheiro, Sim. enfim, no Nova Iguaçu. Fez gol no Flamengo ano O passado. cara vai ganhar pontos agora. Contra o time pequeno, ele vai, pelo menos, né, mostrar o oportunismo, a especialidade dele. Agora eu já tô achando que o Carlinhos, meu Deus, em 2 jogos aí, ele fez um gol no primeiro, mas é canelada pra cá, chances na cara do goleiro que ele perde. Quem vai ser aproveitado depois? Parece que ninguém desse time aí. Mas, Flavinho, assim, vou ser bem sincero, em relação ao Carlinhos, não tem nem como culpá-lo, porque ele é um tipo de jogador, um centroavante, que ele precisa receber oportunidade. Ou seja, o meio de campo do Flamengo precisa dar oportunidades a ele. Chega quadrada, gerar né? chances. Ele não tem muitas oportunidades. O meio de campo do Flamengo é um nada, é um deserto de nada.
porque não consegue trabalhar bem a bola. É por isso que eu cobro o Lohan, porque deveria ser esse jogador, mostrar a evolução, mas eu acho até que com o passar do tempo, as pessoas vão entender que o Lohan vai render muito mais em outra posição. Eu acho que ele tem potencial para se tornar um centroavante da vida, tá? Jogar mais dentro da área. É isso, exatamente, porque é alto, forte, tem velocidade, enfim, segura bem a bola. Eu acho que com o tempo ele vai até mudar de posição. Mas em relação ao Carlinhos, eu não consigo culpá-lo. Agora, o Lohan, eu acho que ele poderia apresentar mais, mas no Flamengo especificamente, já que a gente está falando de Flamengo, é muito trabalho do treinador também. Porque o treinador ele não consegue extrair o melhor dessa equipe. E eu não estou dizendo aqui que ele não tem capacidade de ser um treinador do Sub-20 no Flamengo, não é isso. Mas a gente é pago, repito, para analisar o que vem sendo apresentado pela equipe do Flamengo nessas primeiras rodadas. E não é um time ruim. Eu falei aqui do Ryan Lucas, é jogador de seleção brasileira, gente, de categoria de base, seleção brasileira. Pô, o Pablo não tem condições de jogar no meio desse time? Se ele não tiver condições de jogar nesse início do Campeonato Carioca, ele vai jogar onde? O Cleiton é bom jogador, inclusive está viajando para ser integrado ao elenco que está nos Estados Unidos. Então o time do Flamengo é a base que foi campeão mundial sub-20. Esse time tem condições sim de bater de frente com os times de menor expressão do Campeonato Carioca. Mas se não for bem treinado, não adianta, não vai render nada dentro de campo. Olha, na estreia do programa De Cara com Cara, na Romário TV, o Neymar falou com o Baixinho sobre a possibilidade de jogar no Flamengo um dia. Será? Vamos ver. Se você tivesse que decidir hoje, já tem isso na cabeça? Tu mexe com amor. Emoção ou razão tem que decidir isso aí. Tipo isso. Difícil. É difícil. São dois times, sempre falei do Flamengo, que sempre tive vontade de jogar no Flamengo, né? Por tudo que é o Flamengo. E o Santos é o amor de criança, né? Então, é a minha casa. Ih, rapaz, não é a primeira vez que tem esse burburinho do Neymar vir pro Flamengo. Ele tem vontade, ele quer um dia defender o Flamengo. Às vezes desconversa, tem a história dele com o Santos. O mercado americano também quer o Neymar. E aí, Vernier Casagrande, consegue imaginar? Seria um presente para a torcida do Flamengo? Agora depende de quando vem, né? Se o cara chegar aqui também com 40 e tal, aí não sei se vale, né? A torcida do Flamengo, do Santos e os torcedores que querem o Neymar em seus respectivos clubes criaram essa expectativa porque teve um contexto. Ontem muita coisa aconteceu em relação ao Neymar. Primeiro foi a coletiva do Jorge Jesus, atual treinador dele no Al Hilal, dizendo praticamente que ele não será utilizado. Praticamente ele deu um recado ao Neymar, ó, busca outro clube porque eu não vou te utilizá-lo aqui. Aí, horas depois, a imprensa internacional, confesso que eu não sei qual foi o site, disse que o Neymar negou uma proposta da MLS. Chicago Fire. É isso, do Chicago Fire. Aí, logo depois, a imprensa brasileira, o jornal UOL Esporte, noticiou que o Flamengo espera o Neymar ficar livre no mercado para tentar a contratação. Aí logo depois sai essa entrevista do Neymar ao Romário. Inclusive o Romário, parabéns pelo canal, porque ele foi muito bem, não só no primeiro convidado dele, mas também durante os questionamentos. Aí, ou seja, é um conjunto de fatores, parece até um roteirinho de cinema do futuro do Neymar, né? Mas eu confesso para vocês que eu não consigo criar uma expectativa agora no Neymar, no Flamengo ou qualquer outro clube no futebol brasileiro. Ele ainda tem contrato com o Al Hilal, né? Então ele precisa definir a vida dele com o clube árabe para depois definir o futuro clube dele. Ô Pedrosa, seria bom pro Flamengo, seria bom pro Neymar, seria melhor pro Neymar, de repente, né, para estar aqui com o calor da torcida brasileira. É claro que em matéria de seleção o Neymar tem a vaga dele garantida, não dá para dizer, fica mais próximo da seleção. Imagino que para a próxima Copa o Neymar é cotado, mas como é que você vê essa possibilidade? Gostaria para o futebol carioca? Ia dar um burburinho legal aqui pra gente, né? Sem dúvida. Gente, o clube brasileiro que não quiser o Neymar tá errado, a verdade é essa. Claro. O ponto é, o que me chama a atenção nas declarações do Jorge Jesus ontem é sobre a questão física do Neymar. O Jorge Jesus ontem, para muita gente que tá falando besteira por aí, ele não fez uma crítica ao Neymar. Ele foi sincero, ele foi honesto. Inclusive o Neymar, nessa entrevista para o Romário, que foi uma baita de uma entrevista, ele fala sobre o Jorge Jesus, ele chama o Jorge Jesus de um cara muito sincero, um cara que cobra, mas que tem uma relação muito boa com o Jorge Jesus. O que o Jorge Jesus fala ontem é que o Neymar não está conseguindo acompanhar fisicamente o ritmo de jogo da Arábia Saudita. Da Liga Saudita. Que é uma liga que vem crescendo, tem recebido os grandes craques, mas ontem mesmo o Al Hilal ganhou de 9-0. Então, assim,
Me desculpa, ainda precisa evoluir muito para, por exemplo, chegar no nível do futebol brasileiro em relação à intensidade. Não estou falando de qualidade de jogadores, estou falando de intensidade, da complexidade que é jogar numa liga do futebol brasileiro. Então, o ponto para mim não é sobre o talento do Neymar. O Neymar é um craque geracional, eu tenho repetido isso com frequência. O Neymar é um dos melhores, se não top 3 da geração aí do século XXI. Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar em relação a talento. Não tem igual. O ponto não é esse. O ponto é, o Neymar ainda fisicamente tem condições de jogar em alto nível? Eu fui dar uma olhada nos números do Neymar. Nos últimos 8 anos, sabe quantas vezes o Neymar jogou mais do que 30 jogos? Uma vez. Eita. 31 jogos que ele jogou. Então, assim, o ponto nunca vai ser o talento do Neymar. O Neymar aguenta ainda jogar em alto nível? O Neymar vai aguentar jogar quarto domingo no futebol brasileiro? Ele vai aguentar fazer viagem continental, porque o Brasil é um país continental? Ele vai aguentar viajar para a Libertadores e ter que jogar domingo no Brasileirão lá em Manaus? Será que ele vai aguentar? O ponto é esse pra mim, não é sobre a questão física. Aí o Flamengo, vamos dizer, tô dando exemplo do Flamengo, mas pode ser qualquer outro clube, vai pagar 3, 4 milhões de reais para um jogador que joga 20 jogos no ano? E aí? Então, assim, o retorno do Neymar midiático, isso é indiscutível, gente. O ponto não é esse. O ponto é, vale hoje em dia, o Neymar tem condições físicas e isso também não tem a ver com querer, tá? Eu acho que o Neymar é um cara profissional. Você vai perguntar pro Muricy Ramalho, que é um cara chato pra caramba, já falou diversas vezes sobre como o Neymar é profissional, nunca faltou treino, sempre se dedicou. O ponto é o seguinte, o Neymar, o corpo do Neymar ainda acompanha o talento dele? Eu não sei se acompanha. É essa que é a questão. Inclusive pensando em Campeonato Brasileiro, e não em Seleção Brasileira. E não sou eu que estou falando isso. É o Jorge Jesus, que tenho certeza que é fã do futebol do Neymar, mas está claramente no dia a dia com ele. E o Neymar não consegue acompanhar o ritmo da Liga Saudita. Quem dirá da Brasileira. E entre Santos e Flamengo, a pressão de jogar no Flamengo é muito maior do que jogar no Santos. E não é por conta de o Santos é maior que o Flamengo ou o Flamengo é maior que o Santos. A torcida do Santos teria muito mais paciência com o Neymar do que a torcida do Flamengo. Olha, o Flamengo, o time principal, vai jogar a primeira partida da temporada neste domingo lá nos Estados Unidos contra o São Paulo. E esse amistoso aí, Vene, na sua opinião, quem deveria jogar, começar? A gente não está ali próximo acompanhando a questão física, condicionamento, mas uma ideia aí desse time, Vene. Olha, se a gente for considerar, Flavinho, que está todo mundo bem fisicamente que está lá nos Estados Unidos, o meu time seria... Meu time, não é informação, tá, pessoal? Rossi no gol, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro, Pulgar, Gerson de la Cruz, Arrascaeta, e aí o ataque seria Bruno Henrique e Luiz Henrique. Ah, o Bruno Henrique como um falso 9? Não, Luiz Araújo, né? Luiz Araújo, desculpa. Eu deixaria os dois atacantes flutuando no setor ofensivo. Não botaria o Bruno Henrique como um falso 9, porque eu acho que não é o ideal para ele. Deixaria os dois bem livres ali, bem tranquilos para poder fazer o que eles bem quiserem no setor ofensivo. Esse seria o meu time. Eu acho que não será. Não vejo o Arrascaeta 100% fisicamente. Se ele começar, não vai terminar a partida. Talvez o Felipe Luiz comece com ele no banco de reservas, coloque talvez um Alcaraz no meio de campo e aí depois bota o Arrascaeta, porque ele não está ainda 100%, ele está sendo preparado para a Supercopa do Brasil, que é daqui a pouco, né, dia 2 de fevereiro. Tá chegando, daqui a pouco a Fernandinha está de volta também. Olha, com